Ó Deus, toca em cada membro desta casa, deste lar, e manifesta a libertação, a cura, a salvação, a restituição. Restitui o que foi tirado, o que foi arrancado. Eu profetizo bênção sobre todos da sua família, em nome de Jesus. Quem crer, diga amém. Graças a Deus. Você pode sentar, fique à vontade. Eu quero ler um texto que está em 1º livro de Coríntios, capítulo 10. Livro de Coríntios, capítulo 10. A partir eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje. E aqui diz assim, capítulo 10, primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 10, no verso 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Olha só, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Diga amém? Pronto. Irmãos, esse texto é bem pontual para conosco, né? Porque estamos de fato vivendo dias da volta do Senhor Jesus. E há uma necessidade da gente se aperceber disso, né? Ele diz que vem como ladrão. E o ladrão não avisa o dia e a hora que ele está vindo, né? E a palavra de Deus menciona que aquele que pensa que está de pé. Por que aquele que pensa? Porque ninguém de fato, de verdade, está de pé, ou deve estar de pé. Porque se nós andarmos de pé, esse é o meu pensamento hoje, para que você venha entender o que Deus quer falar hoje ao nosso coração. Se nós andarmos de pé, a propensão de cair é muito fácil. Mas se a gente se prostrar diante do Senhor Jesus, já estamos no chão, não cairemos. Se andarmos prostrados diante aos pés do nosso Senhor Jesus, rendidos a Ele, nós não cairemos, porque já estaremos no chão. E nós não tropeçamos em coisas grandes. Nós sempre vamos tropeçar em coisas pequenas. Eu já falei sobre isso aqui. Nós nunca vamos tropeçar nas coisas grandes, a gente se desvia, e muito bem. Mas nós sempre vamos tropeçar nas coisas que ninguém observa, que as pessoas acham que não tem problema nenhum. Não, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem dificuldade alguma. É nisso que nós tropeçamos. É exatamente nesse momento que nós estamos propensos, certamente, a cair, né? Então é por isso que nós temos que andar vigilantes. E você observa que essa realidade é pouco observada, né? Observe que o filho pródigo, ele não sai de casa de uma hora para outra. O filho pródigo da parábola, ele não sai de casa de uma hora para outra. Isso foi trabalhado no coração dele, isso foi um processo que existiu no coração do filho pródigo, né? Então, a Bíblia diz que alguns dias depois
que ele recebe os seus bens, ele junta os seus bens e vai embora. É um processo. Ele não sai da casa do pai da noite para o dia. Foi um processo. Isso foi se agigantando dentro dele. Isso foi ganhando forma no coração dele. Isso foi convencendo ele aos poucos. Até ele chegar, não sei o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E ele pegou tudo e saiu de casa, né? Achou que poderia, que estava de pé. Esse é o nosso problema. Achou que estava de pé. Achou que estava bem de vida. Achou que nunca mais ia cair ou passar por dificuldades, porque achava que está de pé. E é exatamente quem pensa que está de pé que tem que ter cuidado. Não é quem está de pé, não. É quem está de pé, não. É quem pensa que está de pé, cuidado. Porque quem pensa que está de pé já caiu. Quem pensa que está de pé já caiu e falta só algumas coisas, alguns momentos, alguém esbarrar para cair. Mas quem está prostrado diante de Deus não pensa em estar de pé de forma alguma, já está prostrado. Quem está prostrado se rende a Deus, não se rende à sua própria vontade. Quem está prostrado está a serviço do Rei. Nosso melhor lugar é estar prostrado. É por isso que esse filho pródigo caiu, porque ele não se prostrou. E o pior de tudo, que quando ele cai em si, a Bíblia diz que ele caiu em si, e quando ele cai em si, ele ainda cai errado, porque ele diz: na casa do meu pai, bacana, os servos comem a melhor comida, eles têm o melhor banquete para comer, então vou voltar. O que faz o filho pródigo voltar para casa? A necessidade. É uma péssima combinação, voltar para Deus ou ir para Deus por causa da necessidade. Terrível. Sabe por quê? As lutas não podem nos fazer voltar a Cristo. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque com Cristo você também vai passar por lutas e vai ser o momento que você vai embora. Com Cristo passaremos por lutas, com Cristo nós vamos ter que abrir mão de muita coisa, com Cristo nós vamos abdicar, nós vamos ter sacrifícios, né? Nós vamos ter que se esvair, deixar diminuir para que Ele cresça, e pessoas vão crescer diante de nós, a gente vai se permitir, né? Se humilhar. Não é quando eu te humilharem, é quando você se permitir ser humilhado, Deus vai te exaltar. Então todo aquele que está humilhado diante da poderosa mão do Senhor, a seu tempo Ele exalta. Quem pensa estar de pé é porque está pensando em se exaltar. Cuidado, está prestes a cair. Está prestes. Então o filho pródigo pensou que estava de pé, pensou que estava, sabe, por cima da carne seca. Pois é, mas acabou. O que fazia ele ficar de pé acabou. O que sustentava ele acabou. Porque tudo passa. Acabou. E quando acaba, ele diz: na casa do meu pai, os servos, os escravos comem muito bem. Eles comem muito bem. Então ele não lembra do irmão, porque o irmão também não é um parâmetro. Mas o parâmetro para ele são os escravos. E a Bíblia diz que o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho sim. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho sim. Então ele não tem referência de filho, ele não tem uma referência de pai, e não é porque o pai é ruim, o pai é muito bom, e a prova disto é que quando ele volta, o pai está lá na porta para recebê-lo, para abraçá-lo, para beijá-lo e para restituir o que ele mesmo perdeu. O pai era o melhor pai que podia ter para ele, só que ele não consegue ver o pai, ele só pensa nas suas próprias necessidades. Ele não pensa em nada do pai ou para o pai, ele só pensa na sua própria necessidade. De fato, a vovó tinha razão. Um filho, uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe. Um pai é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para um pai. É verdade, de fato. Ele só pensa no seu próprio umbigo. E eu vou falar mais: quem se converteu pela dor vai ter que se reconverter, porque não tem um parâmetro correto para ter a conversão. Olha só, quem se converteu pela dor ainda não está liberto.
Quem está em Cristo, porque isso foi ensinado, eu só tenho esse caminho, né? Pedro disse: para quem eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Então, se ele tivesse, ele voltaria. Se nós tivéssemos um lugar para ir, então abandonaríamos Deus. Esse é o nosso problema. A conversão dos dias atuais é essa: só estamos às vezes com Cristo porque não temos para onde ir, ou para quem ir. Porque se tivesse, já tinha deixado. Então, falta uma oportunidade para deixar. E as oportunidades sempre vão chegar. Já pensou um casamento assim? Eu estou com a minha esposa porque eu não tenho para quem ir. Mas se o dia que aparecer alguém, tchau para ela. Tchau, tchau, amor. Eu vou embora. Essa é antiga, hein? Pela madrugada, hein? Tchau para você. Já pensou? Que tipo de relacionamento frágil é o relacionamento da igreja dos dias atuais com Cristo Jesus? Para quem eu irei? Tu queres ir, Pedro? Vai embora também. Pedro estava na flor da pele e disse: para quem eu irei? Eu não tenho para onde voltar. Só tu tens a palavra de vida eterna. Parece até uma adoração. Mas depois de algum tempo a gente percebe que Pedro ele encontra para quem voltar. Ele encontra para quem voltar. Ele encontra a pescaria. Jesus tem que ir atrás dele, porque ele encontra a quem voltar. Ele volta para a sua antiga prática, para a sua antiga vida, que Jesus já tinha tirado ele de lá, dizendo: te farei agora pescador de homens. Mas depois de que Jesus morre, ele tem para quem voltar. Olha só, a dor faz com que você tenha para quem voltar. Para onde, pastor? Para onde doer menos. Para onde doer menos. E aonde que doía menos? Para a antiga vida dele. Para a antiga vida de Pedro, né? Então o filho pródigo aqui, ele diz: na casa de meu pai até os escravos têm boa comida, eu vou voltar para lá. Então ele volta não é por causa do pai, mas por causa da comida, porque chega a necessidade, ele sente vontade de comer a comida dos porcos, né? O patrão dele é um péssimo patrão, aí ele lembra que o pai dele é um bom patrão. O pai dele não é um bom pai, o pai dele é um bom patrão, então ele quer trabalhar para o pai. Não sou digno, tá bom, eu sei que eu perdi tudo, eu não sou digno. Sabe o que o filho pródigo mostra? Orgulho. Para mim, o filho pródigo ele é um orgulhoso, porque ele não chega dizendo, sabe, poxa pai, me receba de volta em casa, eu falhei, eu pequei, né? Me receba de volta como filho. Ele é tão orgulhoso que ele diz: não, pode deixar que eu vou pagar pela minha estadia aqui. Eu pagarei pela minha estadia. Já não sou digno de ser chamado de filho. Me receba como um dos teus escravos. Por quê? Porque ele caiu no mundo, ele se sujeitou no mundo, então ele se sujeita a Deus. Né? Eu me sujeitei no mundo, cara. Eu fui trabalhar para o meu amigo que me abandonou, me deixou sem comida. Meu pai pelo menos vai me dar comida. Olha a visão que ele tem do pai. Esse é o pior pensamento que alguém pode ter: estar com Deus pelo que Deus pode dar. E é exatamente isso. Não nos sentiremos filhos, não nos sentiremos, sabe, donos de tudo que é dele, do que é nosso, porque estamos pelo que ele pode nos proporcionar. E é essa a maior realidade. Estamos às vezes com Cristo porque temos medo de ir para o inferno e queremos viver eternamente. Mas nós não viveremos eternamente para nós mesmos, porque Jesus mesmo disse que ninguém tem vida em si mesmo se não estiver ligado à videira. Ninguém tem vida em si mesmo se não tiver ligado à videira. Isso quer dizer o quê? Eu só vou existir para sempre se o meu propósito for existir para Ele, por Ele e por meio dEle. Olha aí, não é para eu viver, é para eu ter vida e adorá-lo para sempre. Para isso que eu existo, né? Então, para você vai entender melhor. Imagine que a pastora tem uma grande herança e eu caso com ela, e a forma de casamento de hoje em dia é comunhão parcial de bens. O que ela tem, escute bem, antes do casamento sempre foi dela, herança dela. E o que eu tenho antes do casamento sempre foi meu. E o que nós construirmos após o casamento será nosso. Será nosso. Quem pode entender isso, diga amém, irmãos.
Amém? Então, o que ela construir e eu construir junto com ela é nosso, mas o que ela tem sempre será dela, nunca será meu. Mas a partir do momento, escute bem, que eu estiver sempre com ela, o que é dela eu tenho acesso, mas não é meu, é dela. Mas enquanto eu estiver com ela, eu terei acesso. A eternidade é dele, não é minha, é dele. Mas enquanto eu existir para ele, para amar ele, eu viverei para isto, para ele, eternamente. Enquanto vida ele tem, eu terei vida, serei participante da vida dele. Mas a vida não é minha, eu não viverei para mim mesmo, eu viverei para adorá-lo, para amá-lo para sempre. Então eu não posso estar com ele por necessidade, eu não posso estar com ele porque eu tenho privações e ele pode me suprir as necessidades. Não, eu estou com ele porque eu amo ele. Esse é o motivo. E pode vir o que for, e pode aparecer outra pessoa, outra proposta, eu não irei porque eu amo a ele. Acabou. Poxa, mas isso aqui é melhor. Não, mas eu não estou pelo que é melhor, eu estou pelo que eu amo. Acabou. Isso aqui é o que eu escolhi para mim, eu amo isso daqui, eu sou feliz com isso daqui, e ponto final. Então, para quem eu irei se eu não tenho para onde voltar? Em outras palavras, Pedro está dizendo: você não viu? Eu dei tudo que eu tinha, não tem para quem voltar. Eu não tenho nada. Tudo bem que agora está muito tarde de eu voltar. Está muito tarde, né? E a gente se convencer de estar com Cristo porque já está muito tarde, já fomos muito longe, e desistir agora não seria uma boa, é uma péssima opção. Mas eu não desisto porque eu amo. Eu não desisto porque eu não conheço alguém que eu possa amar como eu amo ele. Acabou. Eu consigo viver com ele para sempre. Para todo sempre. Então, o filho pródigo, ele não caiu ou não saiu de casa de uma hora para outra. Isso foi um processo, isso foi se agigantando dentro dele, né? E depois de alguns dias, ele junta seus bens e vai embora. Ele acha que tem algum outro lugar melhor do que a casa do pai dele. E todos os lugares são melhores do que a casa do pai dele. A casa do pai dele só é boa se ele for como servo, como escravo. Né? Me receba como um dos teus filhos. O filho mais velho não era diferente, por isso que ele não tem um parâmetro de irmão, né? Como o pai trata o irmão, porque nenhum dos dois encontra o pai como pai. Nenhum dos dois estão ali pelo que o pai tem, não por quem o pai é. O mais velho, ele diz: a vida inteira eu estou com o Senhor, eu trabalhei para o Senhor, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me divertir com os meus amigos. Olha o que ele queria. Para que ele queria o cabrito? Não é para sentar com o pai à mesa, para ter comunhão com o pai, mas para sentar com os amigos. Nem o mais velho tinha o pai como um pai ou queria ter comunhão com o pai. Estava ali pelo que o pai poderia dar para ele. Tá bom para você? Sim, Senhor. Mas também o filho pródigo acabou de voltar. E quando nós chegamos com a visão deturpada, né? Quando nós caímos caímos com uma primeira visão, mas nós vamos passar pelo teste do tempo, pela transformação dos anos, né? Pela transformação até chegar ao perfeito varão. Ele tem tempo para ter essa transformação. Ele tem um tempo. O ladrão da cruz, ele foi salvo do jeito que estava. Ele recebeu salvação, mas não vai governar. Ele somente é salvo. Mas se ele é curado da cruz, ainda hoje eu falava com a pastora, não sei o que eu falava sobre o ladrão da cruz, né? Que ele, mesmo ele entregando a sua vida a Jesus, Jesus não livrou ele da sentença da morte. Ele morreu sentenciado. Então isso quer dizer o quê? Que por mais que eu faça uma bobagem, uma cabeçada, né? E eu perca a minha família, e eu perca a minha liberdade, e eu perca isso aqui, o meu emprego, eu vou perder mesmo. Não é porque eu vim para Jesus que ele vai me trazer de volta. Tem muita coisa que ele não vai trazer de volta. Vai ficar sem. Vai ficar sem. O ladrão da cruz,
Não é porque ele entregou a vida dele a Jesus que ele não foi mais sentenciado à morte. Ele foi sentenciado à morte. Ele pagou o preço da desobediência. Olha só. Jesus diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. No paraíso. Jesus não deixa nem ele voltar. Vai que ele volta e se desvia de novo. Porque tem pessoas que ele não vai curar, ele vai tomar para si mesmo, do jeito que está, vem logo, porque a vida é mais importante do que a própria realização pessoal da pessoa. Toma, vem logo embora antes que tu caia, né? Do jeito que tá bom, tá ótimo. Melhor assim, como Deus falou para Ló: corre pela tua vida. Quer dizer, tu não tem mais nada, então corre para salvar pela tua vida. Né? E a vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas se o ladrão sai da cruz, ele ia ter que passar pelo processo de discipulado, ele ia passar por um processo de conversão. Para ele receber a salvação, não é só dizer: eu te aceito, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Não vale só isso, não vale só isso, não. Isso não vale. Vai ter que passar pelo processo de transformação, vai ter que aprender a se prostrar diante de Deus, vai ter que aprender a não tropeçar em coisas grandes. Então qualquer um faz. Eu quero saber você não tropeçar em coisas pequenas mais. E é vigilante, né? É por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar, para não cair em coisas pequenas, porque ninguém cai em coisa grande, só cai em coisas pequenas, coisas que ninguém consegue ver. E é por isso que ele ilumina os nossos olhos, para que os olhos dele venham a ser os meus olhos, e eu venha a ver as interferências da vida, os obstáculos da vida. Eu venha desviar de tudo isso, né? Resistindo ao diabo, fugindo da prostituição, né? Vencendo o meu próprio eu, e etc, e etc, e etc. Quem pode entender esse? Diga amém, irmãos. Então o filho pródigo, né, ele não sai de uma hora para outra. Um anjo não vira diabo da noite para o dia. Há um processo de decadência. Ele não convenceu a terça parte dos anjos da noite para o dia. Houve um processo. Ninguém chega a cair da noite para o dia. É um processo. A queda é um processo. Então a melhor coisa que tem, irmãos, melhor do que cair, é se prostrar diante dele e reconhecer que somos frágeis. Porque quando eu estou fraco, quando eu estou caído, quando eu estou prostrado, é aí que eu sou forte. Olha aí, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu vou falar mais uma outra coisa aqui para a gente terminar. A Bíblia diz que ele é verdade, caminho, verdade e vida. Ele é verdade. Sabe que às vezes Deus, ele vê tanta verdade em uma pessoa, tanta verdade, que a justiça própria daquela pessoa, a justiça de Deus na vida daquela pessoa, vai superar as mentiras que estão perto dela. E é nesse momento que você começa a ter a revelação do que está em sua volta, e até Deus faz com que você conheça os corações das pessoas. Quando existe verdade em você. E quando eu digo isso, escute bem, você não precisará necessariamente, Derivaldo, cantar as canções que todo mundo canta, que é bonito, que é maravilhosa. Não, Deus não quer que você cante as canções daqueles que já estão cantando, ou foi revelado para eles, porque eles têm uma vida, uma história, uma carreira de caminhada com Cristo, né? E aquilo ali, aquela canção é um resultado de uma vida inteira prostrado diante de Deus. Então, eu estou cantando a canção, então eu sou igual a ele. Não, há uma carreira para correr, né? Há uma carreira para correr, há um caminho para se andar, para fazer rastros, né? Com a própria vida. E eu vou dizer mais: só porque eu estou cantando uma canção, ou porque eu estou pregando uma pregação que eu ouvi alguém pregar, que eu estou cheio da unção? Não, a unção não está baseada naquilo que você está falando de bom, mas na verdade que você diz. Nem que essa verdade seja um reconhecimento
de um pecado que você tem, mas é uma verdade, pronto, isso já basta para Deus. Deus não quer que saia coisas bonitas na nossa boca, né, a respeito de quem Ele é. Já vale, para Deus vale a verdade de quem eu sou, para Deus já vale. Lembra do publicano e o fariseu? A parábola? Que o fariseu chega no templo e diz: graças eu te dou, Deus. Olha aí, louvor, ele está louvando a Deus. É um louvor, graças eu te dou, porque o Senhor é comigo, porque eu venho frequentemente ao templo, porque eu sou dizimista e não sou igual a esse publicano, pecador que está aqui do meu lado. Eu te dou graças, quer dizer, você está vendo o cara no carnaval ali, passando vergonha, vestido de mulher, que vergonha, vestido de mulher e com a camisa do Paysandu. Credo. Hoje tem pouco Paysandu aqui, né? Não é? Já pensou, irmã Valda? Não é de Deus. Aí tu olha assim e fala: meu Deus, graças eu te dou, porque eu não estou passando esse mico. O diabo é tão ralado, que faz o cara beber e dançar e passar mico na rua. Cá entre nós, né? Passa cada vergonha dançando, o pessoal passa olhando: meu Deus, que vergonha. A minha avó dizia, né? Quando ela via alguém dançando as pernas na rua, ela dizia: olha, meu Deus, que vergonha, esse ébrio. Chamava de ébrio. Conhece essa palavra, expressão, né? Antiga, né? Tá ébrio. Né? Sabe? Tem outra vez que ela dizia coçado. Não sei por que coçado. Embriagado. Olha esse coçado. Conhece essa expressão também? Conhece, irmã? Dos velhos antigos lá, dos avós, dos bisavós. Aí ninguém mais fala sobre isso, né? Ainda há pouco eu falava para o Atos: olha, Atos, cuidado, essa calça aí vai ficar tucandeira em você. Por que isso? Ele não sabe o que é tucandeira. Geração Nutella. Ele não sabe o que é isso. Vai ter que ir para o túnel do tempo, né? Quem tem lá para os seus 30 anos para cima sabe do que eu estou falando, né? Menos do que isso não sabe, né? Quem está entendendo, diga amém, irmãos, né? Então, às vezes você pode agradecer a Deus: poxa, graças eu te dou, mas isso não é adoração a Deus. Você pode usar palavras bonitas, mas não é adoração se essas palavras não forem tua verdade. Se você não estiver disposto a viver o que você está falando para Deus, de coração e com amor. Está entendendo? Às vezes nós fazemos muitas coisas só para que as pessoas vejam que estamos fazendo. Às vezes somos dizimistas só para o pastor ver. E a maior adoração a Deus é quando o pastor não quer nem saber disso, mas ainda assim eu sou dizimista fiel. O pastor, os irmãos, não tem nem seu Souza para isso, mas eu continuo sendo. São os verdadeiros adoradores. E é isso que Deus quer nesse lugar: verdade no que você faz, né? Verdade. É isso que Ele procura, verdadeiros adoradores nesse ambiente. É quando você não é obrigado a vir para a igreja, você não é obrigado, sabe, a trabalhar para Jesus, você não é obrigado nem chegar no horário. Não, pastor vai brigar? Não, nada. Eu toco, eu canto, eu prego, eu faço, tranquilamente. Eu quero ver no último dia a palha voar. A palha vai voar, a borracha vai engrossar. Eu quero é ver quem faz a obra de Deus relaxadamente, né? Quem está no reino de Deus na janela, tendo acesso ao reino e ao mundo ao mesmo tempo. Está trazendo problema para a sua própria vida. Então é por isso que eu não faço nada. É igualzinho o que teve um talento que enterrou na terra também. É a mesma coisa, ou pior. Porque eu não vou fazer assim, porque Deus é ruim, porque Deus pode me cobrar, e por isso eu não vou fazer nada. É o que tinha um talento, enterrou o talento na terra, porque viu que Deus é ruim, e achou que não deveria fazer nada para Deus. Não era que eu ia pregar não, mas tudo bem, está valendo, né? Eu vim hoje vestido, parecendo que eu estava no culto de domingo, né? Eu vim com a roupa de domingo da sexta-feira, mas eu esqueci que dia é hoje. Até a mensagem também, coisa. Oh, meu Deus, só esse pastor mesmo, cara. Ai. Aí a mensagem está meio virada hoje, está meio coisado, né? Mas enfim, não precisa. Para Deus gostar do que você está fazendo,
Não precisa você, sabe, falar coisas bonitas para Deus. Fale coisas terríveis, mas que sejam a tua verdade. Eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou um ordinário, Jesus. Eu não presto, mas o teu amor me constrange, porque ainda assim o Senhor me ama. Pronto. É a tua verdade. É disso que Deus gosta. Verdade, sinceridade. Não importa. Então não importa a canção que você está falando, porque não é a música que toca o coração de Deus, mas é a minha verdade que toca o coração de Deus. Para quem eu estou cantando? Para as pessoas que estão aqui, né? Cheguei aqui, fiquei maravilhado de ver o pessoal fazendo louvor, parece que era o louvor de domingo. Louvor hoje parecia que era o louvor de domingo. Hoje a roupa do pastor parecendo que é a roupa... Está tudo doido hoje. Só não, as pessoas que não vieram para o culto hoje, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Bem forte as palmas para Jesus hoje. Bacana, né? A motivação de fazer o louvor, é isso que toca o coração de Deus, é isso que nos anima, sabe? Pregar para que, como se tivesse igreja lotada, louvar a Deus como se tivesse igreja lotada. Por quê? Porque isso pouco importa, isso importa para quem não tem a visão de quem é Cristo, porque para nós importa que Ele está presente, e Ele habita no meio do louvor, e é por isso que nós adoramos a Ele, e nós damos o nosso melhor para Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Quem pensa está de pé. Cuidado. Você nunca vai desabar num dia só. Há um lento desvanecer, e dia após dia. E eu vou permitindo que maldade vai entrando no meu coração, e eu vou desvanecendo. Mas também, todos os dias, há um lento amadurecer em Deus. Eu vou permitindo que a palavra de Deus venha tirando o que é de mal de dentro de mim, e eu vou me limpando todos os dias, e eu vou me fortalecendo em Deus todos os dias. Cada culto é uma nova oportunidade que Deus me dá de eu ser mais uma vez liberto. Esse culto é um culto de libertação, porque a maior libertação não é de demônios saírem, não. Os demônios é detalhe, não. A maior libertação é Deus libertar você de você mesmo. É Ele, sabe, falar de uma forma tal que o teu espírito seja tão avivado, que a tua alma não domine mais o teu espírito, mas o teu eu interior, o teu eu espiritual, que é a parte de Cristo que intercede por você, ou que tem comunhão com o teu espírito, porque Deus, o Espírito de Deus, Ele tem comunhão com o nosso espírito. Ele ativa o teu espírito e faz o teu espírito, faz a tua alma dizer: o teu lugar hoje é adorando a Deus, o teu lugar é se submetendo a Deus. Então a alma vai engrandecer a Deus, o corpo vai se prostrar diante de Deus, porque primeiro o espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Olha aí, é primeiro no espírito, depois na alma, depois no corpo. É de dentro para fora. É primeiro no espírito, depois a alma responde ao que o espírito sentiu e o corpo obedece. Minha alma engrandece ao Senhor, porque primeiro o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele tem feito grandes coisas. Isso foi a oração de Maria quando recebeu a revelação de que seria a mãe do Salvador, do Cristo, né? Então a alma engrandeceu a Deus, porque o espírito se alegrou, porque o espírito dela se alegrou, o espírito dela, que é a parte de Deus no homem, se alegra. Então a alma dela, que é a parte do homem, engrandece a Deus, e o seu corpo se prostra diante do Senhor, o seu Salvador. Então é o espírito que se alegra, a alma obedece ao espírito, engrandecendo a Ele, e engrandecer a Deus é engrandecendo de coração, porque a alma o espírito se alegra, a alma engrandece e o corpo se prostra. E um corpo prostrado diante dele é porque uma alma está engrandecendo, porque o espírito primeiro se alegrou, e não tem mais como você cair, porque você já está prostrado. Não existe outro lugar para você cair, porque você mesmo se auto-humilhou. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, se você se prostrar diante dele, cair aos pés dele, você será levantado por Deus. Então não pense nunca ficar de pé, permita-se ficar sempre prostrado diante dele, porque a seu tempo ele te exaltará, a
seu tempo, Ele te colocará de pé e você estará debaixo de um governo do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus. Vamos aproveitar esse momento para buscar a presença dEle, para buscar o Espírito Santo, aproveitar que a palavra de Deus já nos liberta. Vamos buscar o Espírito Santo então agora, para que quando o mal voltar, ele encontre a casa cheia da glória de Deus e ele não traga mais 7 espíritos piores do que ele. Não, que a casa esteja cheia da glória dele, que a sua casa esteja cheia, casa espiritual, mente esteja cheio da glória de Deus. Adore a Ele. Se você puder levantar suas mãos e glorificar Ele, faça isso. Você que é batizado com o Espírito Santo, se você sentir vontade de falar em novas línguas, faça isso. Você é livre, você é livre. Você que tem vontade de profetizar em favor dessa casa, da sua igreja, da sua família, então profetiza, filho do homem. É hora de milagres acontecerem, é hora da glória de Deus se manifestar nesse lugar. Você pode adorá-lo, adore a Ele, levante as mãos. Sim. Adorar e fazer o seu nome, fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você pode dizer? Só pra te grande e queremos te dar, Senhor, o louvor que é devido. Tudo que queremos, Senhor, é estar diante de Ti, Pai. Tudo que queremos, Senhor, é estar na Tua presença, Pai. Oh, Jesus. Quantos querem nesse lugar estar diante do Senhor? Adore a Ele. Quantos creem que existe um nível maior e que esse nível nós podemos alcançar no Senhor? Aleluia. Espírito Santo de Deus,